Olá, boa noite. Hoje nós temos aqui dentro do Jornal do Novo Tempo muita presença feminina, afinal de contas é o Dia Internacional da Mulher. Estão aqui comigo hoje a psicóloga Aceli Magalhães, psicóloga social Aceli Magalhães, e também a Thaís Azevedo, que é do movimento Moça, Não Sou Obrigada a Ser Feminista. E eu conto também com a sua participação aqui junto com a gente, porque nós queremos saber hoje qual é o papel da mulher na sociedade de hoje, na sua opinião. Então você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12, o número é 981352908. Vou repetir para você, DDD 12, número 981352908. Ou você pode também conversar com a gente pelo nosso Facebook, é o facebook.com/ntjornalismo. Mas hoje ainda tem muito mais. Supremo Tribunal Federal publica decisão sobre o rito do impeachment e mantém obrigação de voto aberto para a escolha da comissão especial. Novo estudo mostra que o Zika vírus pode causar danos ao feto em qualquer período da gestação e não apenas no início, como se acreditava antes. Primeiro-ministro de Israel nega convite para visitar presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e causa desconforto entre os países. E ainda uma reportagem mostrando como os movimentos feministas e os antifeministas veem a luta das mulheres por direitos na sociedade. O Supremo Tribunal Federal publicou hoje a decisão do julgamento sobre o rito de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff no Congresso. A publicação destrava o processo aberto no ano passado e abre um prazo para serem apresentados recursos contra a decisão. Esse prazo vai até segunda-feira. Os ministros do STF definiram que a comissão especial da Câmara, responsável por analisar o impeachment, tem que ser formada por deputados indicados pelos líderes de partido. O Supremo entendeu que não pode haver chapas avulsas, como ocorreu na votação de dezembro. De acordo com o STF, também é obrigatório que a eleição feita a partir dos nomes indicados tem que ser em votação aberta e não secreta, como aconteceu na formação da comissão do ano passado. O Supremo também definiu que o Senado tem o poder de recusar o processo de impeachment, mesmo se a Câmara entender que o processo tenha que ser aberto. No Congresso, a oposição tem prometido travar as votações como forma de pressionar pela instalação da comissão de impeachment. Nós vamos considerar que o que há de importante para ser discutido agora é a crise nacional, uma das crises mais graves que aconteceram e acontece na história da República. Então a decisão é essa aí, nós vamos obstruir as votações e exigir a instalação imediata da comissão especial que vai analisar o impeachment da presidente Dilma. E os novos desdobramentos da Operação Lava Jato devem ser usados contra o governo da presidente Dilma, como, por exemplo, a informação do acordo de delação premiada do senador Delcídio do Amaral, ex-líder do governo no Senado. E outra decisão do Supremo atinge diretamente o deputado Eduardo Cunha. O STF autorizou a abertura do terceiro inquérito para investigar o presidente da Câmara. Esse novo inquérito também é em decorrência da Operação Lava Jato. A decisão do ministro Teori Zavascki atende ao pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A Procuradoria quer saber se Eduardo Cunha teria solicitado e recebido propina de um consórcio formado por construtoras investigadas na Lava Jato. A nova investigação é baseada em delações premiadas que acusam o deputado de receber propinas em contas no exterior. Neste caso, Cunha teria recebido 3.900.000 dólares, repassados pelos delatores para contas indicadas pelo deputado. Cunha já se tornou alvo de uma ação penal no Supremo, aceita na semana passada. É a que apura se o deputado recebeu 5 milhões de dólares em propina por garantir contratos sem licitação entre a Petrobras e uma multinacional. Além disso, há outra denúncia da Procuradoria contra ele no STF, relacionada a contas secretas de Cunha na Suíça. E o deputado ainda enfrenta o processo de quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética da Câmara. A gente continua falando de condenações aqui. O juiz Sérgio Moro condenou Marcelo Odebrecht, ex-presidente do Grupo Odebrecht, a 19 anos e 4 meses de prisão.
A condenação é pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e por fazer parte de organização criminosa. Marcelo Odebrecht está preso desde junho do ano passado. Ele foi alvo de uma das operações, de uma das fases da Operação Lava Jato. Ele e mais 3 executivos do Grupo Odebrecht foram culpados por corrupção em um esquema que somou 12 bilhões e 600 milhões de reais em contratos para obras do Complexo Petroquímico do Rio, da Refinaria Abreu e Lima, no Pernambuco, e da Refinaria Getúlio Vargas, no Paraná. E o empresário e ex-senador Luiz Estevão se entregou hoje à polícia em Brasília. A Justiça Federal em São Paulo determinou a prisão do senador, aliás, do ex-senador. Ele foi condenado em segunda instância por uma longa lista de crimes: peculato, estelionato, corrupção ativa, uso de documento falso e formação de quadrilha. Luiz Estevão se entregou no início da manhã à Polícia Civil em Brasília. O ex-senador foi condenado a 31 anos de prisão por participação em um esquema de fraudes e desvios de recursos na construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. A Justiça diz que ele desviou 169 milhões de reais. Estevão só teve a prisão decretada porque recentemente o STF definiu que as prisões já podem ser executadas logo que forem julgadas pela segunda instância. O ex-senador foi condenado em 2006. Desde então, apresentou 34 recursos para fugir da sentença, que ajudaram a mantê-lo fora da prisão até hoje. Há um ano, ele foi preso em outro processo por falsificação de documento, também relacionado às obras do TRT. Ele cumpria pena em prisão domiciliar, mas teve a pena perdoada por cumprir mais de um ano sem problemas disciplinares. Luiz Estevão foi deputado distrital e entrou para a história como o primeiro senador a ter um mandato cassado ainda em 2000. E é evidente que neste Dia Internacional da Mulher, todas merecem homenagens. Mas até mais do que isso, a data serve para lembrar de direitos já conquistados e desafios na busca pela igualdade de condição. Já faz tempo que fragilidade e mulher deixaram de ser sinônimos. O título de sexo frágil foi deixado lá no passado. E a mulher tem conquistado seu lugar ao sol em uma sociedade que já não é e nem deve ser totalmente machista. Durante todos os anos nós conseguimos o direito ao voto, nós conseguimos entrar no mercado de trabalho, só que tem um trabalho muito grande a ser feito ainda. A gente ainda sofre muita violência, isso precisa ser mudado, muito assédio. Então, é devagarzinho que tem que mudar as coisas. A gente conseguiu bastante espaço, mas a luta não acabou ainda. Diferente do Dia das Mães, dos pais e dos namorados, o Dia da Mulher não é só uma data comemorativa, mas também é uma data de luta. Ele foi criado em 1910 no contexto das lutas feministas por melhorias nas condições de trabalho, de vida e pelo direito de voto. E em dezembro de 77, o Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações Unidas para lembrar as conquistas políticas, econômicas e sociais das mulheres. Na luta para conquistar seu espaço na sociedade, surgiram movimentos que buscam tornar realidade os direitos das mulheres, e dentre eles o feminismo. O feminismo nada mais é do que uma luta social e política para as mulheres terem igualdade na sociedade. Muitas mulheres, elas não se nomeiam feministas, mas se você for conversar com elas 5 minutos, você vai perceber que elas são feministas. O fato de elas pedirem ajuda na casa, no trabalho, igualdade salarial, é um ato feminista. Qualquer coisa que lembra liberdade e igualdade é feminismo. Várias linhas são seguidas dentro deste movimento, como, por exemplo, a igualdade dos sexos, o respeito, a descriminalização do aborto e reivindicações diversas. Acho que cada luta é válida. Por mais que seja uma coisa pequena, por mais que às vezes... Tem muita gente que fala que o feminismo só luta para a mulher usar roupa curta. Não, não é isso. É o que está mais próximo da mulher. Só que eu acredito que a gente possa lutar por muito mais coisas no coletivo. A gente estando dentro de um coletivo, a gente consegue lutar por coisas maiores. E do outro lado da linha existe o antifeminismo, que também luta pelos direitos das mulheres, mas tem uma opinião diferente. A ideia de feminismo que as pessoas têm de igualdade e liberdade não é nada disso, porque se fosse realmente liberdade, ela trataria homem e mulher como iguais e não a mulher como sempre errada, o homem como sempre
A mulher como sempre acerta, o homem como sempre errado, o homem como sempre sendo o agressor em potencial, como se potencialidade de agressão pertencesse a um sexo. Isso não existe. As pautas atuais do feminismo, eu não digo nem que são inválidas. As pessoas têm sim a possibilidade de lutar pelos que elas querem, pelo que elas acreditam, que elas acham que é válido. Só que isso tudo muda de figura quando se trata de querer forçar as pessoas a acreditarem num padrão novo e simplesmente desvalorizar todo o resto. E um ponto de destaque é o extremismo em determinadas causas, que pode comprometer a luta das mulheres. No feminismo existe uma onda muito grande de extremismos. E é engraçado um pouquinho, porque toda vez que alguém vem debater com a gente, a primeira coisa que elas falam é: mas isso não é o feminismo, esses são as extremistas. E eu acho engraçado porque eu não vejo nenhuma moderada se levantar contra o que as extremistas fazem. Por exemplo, se masturbar em praça pública com um crucifixo. Por que elas fazem aquilo? O que elas querem chegar com aquilo? Quem que elas querem atingir? Qual é a agenda delas? Então, sim, existe um extremismo gritante dentre as feministas. E hoje, que é Dia Internacional da Mulher, a Maiara, que apoia o movimento feminista, reforça a ideia de luta contínua das mulheres. Para mim, para o nosso coletivo, não é uma data de comemoração, mas sim uma data de luta. Uma data que a mulher tem que estar resistindo. Para isso que serve essa data. E nós estamos aqui para resistir mesmo, contra toda essa sociedade opressora, machista. Para isso que nós estamos. Nós queremos, além, a igualdade e a igualdade moral. A gente prega isso. A gente quer ter o direito de andar sozinha na rua, de ser livre. E a Thaís, que é contra o feminismo, ressalta que, além da luta, é preciso comemorar por ser mulher e nunca perder de vista os nossos direitos. Eu queria um pouquinho que as mulheres lembrassem, aproveitassem o dia 8. Para pensar, poxa vida, o que eu estou fazendo? Qual é o meu papel na sociedade? Por que eu nasci mulher? Por que eu nasci X e não XY? Porque diferente da Simone de Beauvoir, eu nasci mulher. Eu não me tornei mulher. Eu nasci mulher, eu adoro ser mulher. Eu adoro sonhar, pensar num passarinho verde. Eu adoro ser sonhadora e romântica do jeito que sou. Tem coisa mais legal do que ser mulher? Fala a verdade. Aqui dentro do estúdio a gente estende um pouco mais várias discussões a respeito desse tema de feminismo, de antifeminismo, de Dia Internacional da Mulher. Você viu aí a Thaís Azevedo na matéria e ela está aqui com a gente também dentro do estúdio. Thaís, obrigado pela sua presença. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Boa noite. Boa noite. Boa noite também a Celi Magalhães, ela é psicóloga social, também aceitou nosso convite para conversar hoje. A Celi, muito obrigado, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu começo conversando com vocês a respeito do dia em si, o Dia Internacional da Mulher, que tem uma origem, assim como outras datas comemorativas, que tiveram uma origem, uma explicação, um porquê de existir, e ao longo do tempo acaba perdendo um pouco disso, né? Assim com Natal, com Páscoa, com outras datas. O Dia da Mulher tem um porquê de existir, de busca por direitos, de busca por lutas. Hoje, a gente ainda tem esse porquê enraizado no Dia da Mulher. Hoje acho que a gente já perdeu um pouco dessa origem. Na verdade, assim, a história do Dia da Mulher, Internacional da Mulher, nada mais é do que uma ficção. Né? Elas comemoram um incêndio que aconteceu numa fábrica. E eles dizem que as mulheres estavam em greve. A história conta que as mulheres estavam em greve pedindo por melhores condições de trabalho, onde na verdade não, foi um problema de curto-circuito que deu todo um incêndio e tanto homens quanto mulheres morreram nesse incêndio. Né? Então, algumas mulheres feministas, em 1910, e na verdade elas até emitiram na data, tá? Elas alegam, se eu não estou enganada, 1857 ou alguma coisa que termina com 7, 1800 e alguma coisa. E, na verdade, aconteceu um ano antes de 1910. Em 1909 aconteceu aquele incêndio, onde todas essas pessoas morreram. E esse lugar ainda existe hoje, ele é uma universidade, tem uma placa contando a história. Então, elas se apropriaram de um acidente que foi um acidente, que não foi algo que foi causado, e elas assumiram aquela data como sendo a data das mulheres. E, na verdade, esse acidente nem aconteceu no dia 8 de março, aconteceu no dia 25 de março. Então, é um pouquinho diferente. Minha opinião sobre esse dia é um pouquinho diferente do que se comemora. Independentemente da origem do dia, o dia tem uma função, eu diria social, Aceli, de tentar trazer à população a necessidade de busca por direitos para mulheres dentro da sociedade.
Sim, acho que o dia foi instituído, né? Ele não é comemorado desde a data da tal ocorrência citada, que realmente tem uma discussão sobre a data correta, mas, de qualquer maneira, essa instituição passou a representar um direito das mulheres, né? E acho que esta consagração vem sendo convocada, né, ano a ano, né, fortemente, né? Na minha opinião, eu acho que nós temos que considerar a questão da luta num âmbito muito maior. Não é possível você segmentar a sociedade num grupo que vai exigir, né, uma condição melhor a ela, sem que você pense uma condição melhor de vida a todos, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma parte significativa da população, que são mulheres. E nós não poderíamos educar toda uma população em respeito às mulheres se isso também não fosse um movimento da maioria. Então, é necessário a gente pensar que esta luta, né, não é das mulheres para as mulheres, mas é uma luta social para que esta condição, que uma parte da população, que é bastante representativa, né, tenha tantas considerações de qualidade, né, porque nela implica diretamente a vida de todas as outras partes, né? Então, nós não podemos pensar um movimento apenas feminista, né? E se somos feministas, né, se estamos numa realidade onde é uma luta feminista, nós temos que considerar que há toda uma população formada num conceito social, formada num modo de pensar a vida que traz essas deturpações. Então, nós estamos falando de uma história social, né, que precisa ser revista por todos, porque se implica a mulher, implica os homens, implica a todas as raças, porque é a qualidade da relação uns com os outros. É aí que tudo se dá, né? Então, a questão passa muito por como é que esta relação tem qualidade, mulheres com o mundo, mulheres com outras pessoas de todos os gêneros, né? E como é que esta qualidade ou falta de qualidade afeta na vida de todos nós. Então, acho que não nos reduzimos ao movimento feminista. Sim. Olha, a gente vai conversar ainda muito mais aqui com nossas duas convidadas a respeito desse tema hoje no Dia Internacional da Mulher. E hoje nós estamos perguntando sua opinião sobre qual é o papel da mulher na sociedade atual. Então, você pode participar com a gente, participar aqui dessa discussão também. Faça isso pelo nosso WhatsApp, o número está aí na sua tela, é 12, o nosso DDD, e o número 981352908. Tem também a opção de você participar pela nossa página no facebook.com/ntjornalismo. Tem aqui a Eliane Hadi, que está participando com a gente. A mulher trabalha fora, cuida da casa, dos filhos, do marido, precisa cuidar de si mesma. A mulher hoje tem vários papéis e nem sempre consegue lidar com tudo ao mesmo tempo. Ela não deve jamais perder a sua feminilidade, isso é algo que nós devemos estar atentas. Ser mulher é desafiador, diz aqui a Eliane. E eu me sinto feliz por ser mulher, parabéns a todas as mulheres da Novo Tempo. Obrigado pela sua participação, Eliane. A Eucineia Gama também, ela escreveu aqui pra gente, ela diz o seguinte: na sociedade atual, a mulher tem um papel primordial nas relações internacionais, nas políticas públicas, em todas as classes sociais. Hoje, sem qualquer distinção, quebrando muitos tabus, dando-se mais liberdade à mulher para se expressar, para se informar cada vez mais sobre os seus direitos e deveres para com a sociedade, inclusive, ela se torna a mais forte aliada para a transformação da sua nação, porque ela está ligada a todos os âmbitos, diz aqui a Eucineia, municipal, estadual, federal, é a opinião da nossa telespectadora, e você pode participar também, tá bom? Continue escrevendo para a gente até o final do JNT. Agora a gente vai para a nossa primeira imagem do dia, antes de encerrar esse primeiro bloco. Esse elefante que você vai ver aí, ele foi encontrado preso na lama em um vilarejo no interior do Quênia. O animal, de cerca de 20 anos de idade, passou a noite inteira aí nesse lugar. Moradores da região tentaram de diversas formas resgatar o elefante, que já se encontrava bastante cansado e abatido. Felizmente, no final, deu tudo certo. O animalzinho debilitado, animalzinho não, um grande animal debilitado, conseguiu ser erguido e ele passa agora por tratamento. Que bom, hein? O JNT vai agora para um rápido intervalo, mas você vai ver que o salário das mulheres continua menor do que o dos homens. Mesmo em função igual, elas recebem até 1/4 do salário a menos do que eles.